Olá a todos e todas. Essa aula sobre aspectos psicológicos da terminalidade do luto, ela tem um sentido e um objetivo de sensibilização para o tema, uma vez que trata-se de um conteúdo bastante extenso, muito pesquisado, muito discutido por profissionais da área da saúde e por pesquisadores que têm dado trato a essa temática. Eu sou o professor Sebastião Benício, da Costa Neto, psicólogo da Universidade Federal de Goiás e professor dos programas de graduação e pós-graduação estrito sensu da PUC Goiás. Este tema da terminalidade do luto, ele é um tema absolutamente importante, atual na vida dos profissionais, na vida, infelizmente, das famílias e dos enfermos que, eventualmente, em algum momento, se depara com essa situação. Existem várias definições para o que vem a ser a terminalidade e, particularmente, eu trago a definição que foi compilada por Pilar, em 2001, onde ela diz que a terminalidade parece ser quando se esgotam as possibilidades de resgate das condições de saúde do paciente e a possibilidade de morte próxima parece inevitável e previsível. Essa é uma situação interessante da gente observar nesse conceito, porque desde o final dos anos 90, a Sociedade Internacional para a Terminalidade e Luto tem definido a terminalidade como aquela condição onde o paciente já não tem mais tratamento curativo e onde ele teria uma sobrevida inferior a 6 meses. É importante a gente destacar que o que se finda nessa fase da terminalidade é o tratamento curativo, mas há um conjunto muito grande de outras ações terapêuticas multidimensionais que devem ser fornecidas ao paciente e, portanto, à sua família. O paciente, nessa perspectiva da terminalidade, ele se torna irrecuperável dentro dessa perspectiva curativa e ele caminha para a morte, sem que se consiga reverter esse caminhar. Algo importante de se estabelecer nessa definição também é que muitas vezes o paciente terminal, ele é um paciente em cuidados paliativos, mas nem sempre o paciente em cuidados paliativos, ele é um paciente terminal. Temos acompanhado pessoas que estão em cuidados paliativos há muitos anos, alguns chegam a uma década toda. Então é preciso fazer essa diferenciação. O processo de morte e de terminalidade pode proporcionar, e usualmente proporciona, uma intensa reação das pessoas que estão envolvidas com esse drama, que ao mesmo tempo é uma condição natural do homem, mas é um drama para o indivíduo, é um drama para as famílias que estão envolvidas, vindo a desencadear sentimentos muito ambivalentes. Tudo isso depende, esses sentimentos, de como que esse processo do morrer foi se instalando, se colocando na realidade das pessoas envolvidas. Quando nós temos uma situação que foi uma doença, por exemplo, abruptamente diagnosticada e com uma sobrevida muito curta, é possível que a família e o próprio paciente entrem em processos adaptativos muito difíceis. Dentre eles, nós vamos falar um pouco mais à frente, processos de negação, processos de revolta. E, ao contrário, pessoas que já estão há muito tempo lidando com essa situação do diagnóstico, pessoas que estão há muito tempo nessa expectativa dos altos e baixos que o tratamento pode trazer para a vida desse indivíduo, desse enfermo, eventualmente pode ter uma sensação de alívio quando o fim do sofrimento da pessoa enferma ocorre. Então, esses sentimentos de tristeza de um lado e de alívio de outro lado, eventualmente criam uma situação de conflito para o paciente e para a própria família. Importante a gente tratar nesse momento, pelo menos mencionar, o conceito de luto antecipatório.
O luto antecipatório é aquele luto onde a pessoa que nós estamos tratando, então o luto em função da perda de uma pessoa, ela está presente ainda, ela não morreu, mas a pessoa que vive o luto, ela deseja que em algum momento aquela situação esteja acabada. Não que ela deseje mal necessariamente para o paciente que está morrendo, mas exatamente porque ela deseja que esse sofrimento do paciente termine. Este luto antecipatório, muitas vezes, ele é vivido de uma forma sofrida, porque coloquem-se no lugar dessas pessoas que vivem o luto antecipatório. Como você pode desejar a morte de uma pessoa que você cuida, de uma pessoa que você ama, de uma pessoa que você nutre afetos positivos? Ao mesmo tempo, há uma divisão na sua percepção, há uma divisão na sua avaliação de que, eventualmente, aquele sofrimento deveria ser interrompido até uma vez que o paciente não mereceria estar passando, nenhum humano mereceria estar passando por situações de tanta dor e de tanto sofrimento. As experiências de luto, por sua vez, também são compreendidas como uma realidade do ciclo da vida, faz parte. Nós nascemos, desenvolvemos, criamos muitos projetos na vida, alguns realizamos, outros não, e eventualmente, por fatalidades diversas ou até em função da própria evolução do nosso organismo, nós tendemos a nos aproximar da morte. Então, a morte é um processo natural, ainda que bastante rejeitada pelo nosso inconsciente, pela nossa subjetividade, pelo nosso psiquismo, mas ele é esperado, ele é aguardado em algum momento ocorrer. E, portanto, o luto, como uma reação que nós temos a essa perda, também ela é esperada dentro do ciclo vital, ainda que seja um luto doloroso a ser experimentado. Então, o luto ele é um processo vivenciado de formas diferentes para cada indivíduo. Para cada indivíduo e em cada cultura. Há culturas onde a expressão do afeto, a expressão das emoções são mais controladas, são menos estimuladas, eu vou dizer dessa forma, e há culturas onde há um estímulo, há uma abertura, há um acolhimento maior para a expressão das emoções as mais diversas. Por isso que a forma de elaborar o luto, de se comportar durante o luto, depende do indivíduo, depende daquele núcleo familiar especificamente e da cultura que eles estão inseridos com as suas tradições, com os seus valores. Então, cada um tem uma maneira de reagir e de enfrentar este momento. O luto foi bem discutido e estudado por diversos pesquisadores, desde aqueles que iniciam nos anos 1960, a exemplo de John Bowlby, que observou fases distintas pelas quais supostamente as pessoas e as famílias passam quando estão nessa situação de perda. E o Bowlby, ele definiu o luto como um conjunto de reações a uma perda significativa, geralmente pela morte de outro ser. Lógico que nós podemos falar de luto em diversas situações de perda. Eu posso fazer o luto por um projeto que foi abortado, eu posso fazer o luto por uma perspectiva de vida que eu não posso mais alcançar, ou que eu tive que abrir mão, mas aqui no caso nós estamos tratando desse luto pela morte de outro ser. E o Bowlby, ele diz que há fases que começa porque ele chama de entorpecimento, que na verdade é um processo de negação, um processo de choque que nós temos quando temos a notícia, quando sabemos do fato, de fato, ocorrido da morte da pessoa. Esse entorpecimento, ele pode durar de minutos até horas, em alguns casos até dias, nos casos mais patológicos. Mas, usualmente, o entorpecimento, ele dá lugar a um outro processo que é chamado de anseio, onde é uma ocasião onde as pessoas demonstram mais o desejo de recuperar aquele objeto perdido. Também é um momento de muita confusão, porque o objeto perdido eventualmente não é possível mais ser recuperado. Este anseio, a continuidade dele, o fato da pessoa entender que não pode ter um objeto que ela ama ou que ela preza de alguma forma,
ter esse objeto de volta leva a uma grande desorganização. Essa desorganização, muitas vezes, ela é constituída por experiências de ansiedade, por experiências de depressão e até por experiências de grande desespero, onde a pessoa perde os laços racionais com a realidade que ela está vivendo e ela se torna muito mais impulsiva nesse momento. Por fim, o que se espera é que o processo de luto dê lugar a uma fase de reorganização da vida, reorganização dos sentimentos, reorganização dos projetos que cada um tem, no caso, reorganização dos projetos dos sobreviventes, da família então sobrevivente, e do entorno das relações dessa pessoa que faleceu. A família enlutada necessita de cuidados adequados antes e depois da morte do enfermo. Ou seja, se nós estamos olhando essa realidade na perspectiva de uma equipe de saúde, usualmente uma equipe interdisciplinar de saúde, nós temos que observar desde a fase de agravamento do quadro desse paciente, observar como que a família está reagindo a cada uma dessas situações, porque ela pode ser de alguma forma preditora para como que essa família vai lidar com a situação após a morte de fato ter concretizado. Então, nós precisamos dar suporte para essas famílias, acolher, receber, conversar com essas famílias, considerar as queixas que elas têm, conversar sobre os medos, os receios, e é por isso que a gente trabalha em equipe, porque cada um da equipe tem um papel neste momento. Tem hora que nós temos que chamar o colega da enfermagem, da nutrição, da fisioterapia, o colega da psicologia, o colega da psiquiatria. Enfim, todos devem trabalhar em função dessas famílias que já vão sendo olhadas nessa perspectiva, que vão entrar no processo de luto do fato ocorrido ou que já estão num processo de luto antecipatório, como eu já me referi. Além do mais, carecem de fatores protetores dessa família, para ter um melhor desenvolvimento no processo de luto. O que são fatores protetores? São aqueles fatores que diminuem a vulnerabilidade do indivíduo ou do conjunto familiar, para que essas famílias ou esse indivíduo não desenvolva outras comorbidades e que atrapalhem o seu luto ou o seu desenvolvimento. Então, a boa organização da equipe de saúde é um fator protetor importante. Esses fatores protetores ainda, que aparecem para o bom desenvolvimento da família no seu luto, tem que considerar que situações de vulnerabilidades. A família enlutada necessita de cuidados adequados antes e depois da morte do enfermo. Além do mais, carecem de fatores protetores para ter um melhor desenvolvimento, no que se refere a sobressaírem de um evento vulnerável para uma vida nova e uma vida mais saudável. Esses fatores protetores que nós nos referimos são aqueles fatores que diminuem a possibilidade da vulnerabilidade da família ou de um indivíduo que está em processo de luto. E nesse aspecto, a equipe de saúde tem um papel muito importante como elemento protetor e um elemento que pode conduzir essa família a um luto mais saudável. Os processos de luto, de terminalidade e de luto, mais especificamente, eles são processos que levam o indivíduo enlutado, ou a própria família enlutada, a situações de muita desorganização da sua energia, de muita desorganização das suas relações, de muita desorganização até das suas rotinas. Todas essas mudanças exigem do indivíduo ou da família que está em processo de luto uma força adaptativa muito grande. E isso caracteriza o que nós chamamos de estresse. Então, é comum encontrarmos a família, desde o processo de terminalidade e também no processo de luto, bastante estressada. O estresse, ele tem duas componentes importantes. Nós podemos dizer que existe o estresse positivo, chamado de eutresse. É um tipo de estresse que, às vezes, nos impulsiona a desenvolver mais na vida, mas há um tipo de estresse
que é um estresse negativo, usualmente negativo. É chamado de distresse. O distresse é quando a pessoa, de fato, mesmo numa situação extrema, ela não consegue ter forças adaptativas para lidar com essa situação. Então ela entra em distresse, o estresse negativo. Esse distresse, ele tem uma influência muito grande no nosso psiquismo e no nosso corpo. Não vamos esquecer, somos uma unidade. Vamos lembrar, somos uma unidade. E essa unidade, quando ela é estressada, sobretudo com esse tipo de estresse negativo, ela tende a aumentar as experiências de dor. Essas experiências de dor, muitas vezes, fecham um ciclo dinâmico, um ciclo de funcionamento, com dois outros aspectos muito próximos, a ansiedade de um lado e a fadiga de outro. E interessante que a dor física pode levar a ansiedade à fadiga, e a fadiga, a presença dela, ou da ansiedade, aumenta a percepção de dor. Esse é o ciclo vicioso que pode ser fechado e que, como equipe, temos que estar atentos. Este conjunto de aspectos que vem desde as experiências de perda até a criação de sintomas por meio da dor, por meio de manifestações de emoções negativas como ansiedade, ou emoções fisiológicas, ou desculpe, de aspectos fisiológicos negativos, como a fadiga, levam a um conjunto ao que nós chamamos de dor total ou também sofrimento. O sofrimento, ele se torna intolerável, sobretudo quando a pessoa não vê sentido, quando ele não consegue ver nenhum motivo pelo qual ele está passando por aquela situação. Sofrimento e dor são muito comuns, são muito constantes nos casos da terminalidade e do luto. Particularmente, a fadiga e a ansiedade estão entre as consequências e alterações fisiológicas e psicológicas mais comumente relacionadas ao estresse. Essas consequências podem variar entre os indivíduos, conforme o gênero, conforme aquilo que apresenta ou aprendem de ser homem, de papéis de homem, de papéis de mulheres, e o que é esperado para cada um desses gêneros. Por exemplo, o homem mostrar menos sentimentos, ser mais forte, ser mais duro nessas situações extremas, e a mulher, por outro lado, já é permitido vários comportamentos sociais. Então, essas questões relacionadas ao gênero têm muito a ver também com o quanto de estresse a pessoa pode ser submetida. Também nós temos que considerar, nesse processo, o tipo de experiência que é vivida, desde o momento onde a pessoa, então falecida, começa a buscar ou necessitar dos cuidados de saúde, que experiências essa pessoa e essa família tiveram, seja com o sistema de saúde, seja com estranhos, seja em termos de mudar de cidade para fazer o seu tratamento, ou seja, ter que enfrentar realmente as características e as particularidades do tratamento, muitas vezes eles, já descrito bem na literatura, tão severo quanto a doença. E também temos que considerar as características individuais. Há pessoas que são mais ansiosas, trazem essa ansiedade ao longo da vida, e outras pessoas são mais deprimidas. Tem pessoas que são mais positivas com a vida. Enfim, essas características individuais também estão presentes e podem estar interferindo de uma forma muito forte nas manifestações da ansiedade e, portanto, nas manifestações de fadiga. A distinção entre dor e sofrimento, é preciso, então, a gente falar um pouquinho sobre isso. A Associação Internacional para o Estudo da Dor, ela conceitua a dor como sendo uma experiência sensitiva e emocional desagradável, associada a uma lesão tecidual atual, potencial ou descrita em termos de tal lesão. Muitos outros teóricos trazem também a dor nessa perspectiva fisiopatológica ou biopatológica. Por outro lado, o sofrimento ele é uma experiência pessoal, subjetiva, egocêntrica no sentido de que parte da estrutura egóica de cada um e muito densa. Envolve eventos intensamente negativos ou eventos que ameaçam aquela pessoa. Eventualmente, a pessoa sofre por coisas que de fato ocorreram ou coisas que ela está prevendo que vai ocorrer e que para ela
exige forças adaptativas maior do que ela teria. O sofrimento pode fazer-se acompanhar-se de componentes físicos, cognitivos, afetivos, sociais e espirituais, o que justifica a sua complexidade. Importante, nós, profissionais da área da saúde, estarmos atentos a esses elementos. Quero chamar a atenção especial para a componente espiritual, sem que cada profissional saia do seu papel. É necessário que a gente entenda as necessidades espirituais dos pacientes, que estão no processo, obviamente, de terminalidade, e das famílias. E fazer chegar até essas pessoas a devida assistência, a devida orientação espiritual. Mas a espiritualidade, ela vem como um componente muito importante do enfrentamento psicológico, tanto do paciente quanto da família, após concretizado a morte do paciente. Existem alguns tópicos específicos que seria interessante conversarmos aqui, e um deles é uma pergunta que sempre se comenta: o quanto que é bom ter a família ao lado do leito do paciente, sobretudo no processo da morte ativa, no processo onde o paciente de fato já está no processo de morte ativa. Isso vai depender de diversas variáveis que a equipe precisa avaliar em cada situação. Via de regra, dentro de uma perspectiva humanizadora do morrer, nós entendemos que a família deve participar, que a presença da família pode ser um conforto. Pode ser um conforto, quero destacar, porque eventualmente algumas pessoas da família presente naquele contexto onde o paciente está morrendo pode não ter estrutura emocional para fazer esse acompanhamento. Pode ter comportamentos muito extremos, comportamentos que demonstram desespero, e o paciente está captando tudo isso. Ele está morrendo, mas ele está captando tudo isso. Ou melhor dizendo, ele está morrendo e ele está captando todo esse ambiente. Então, a família que estiver próximo à beira do leito é aquela família que deve necessariamente estar preparada para sentar ao lado do paciente, para pegar a mão do paciente, para dialogar com o paciente, mesmo que ele não esteja respondendo, mesmo que ele não esteja sendo capaz de comunicar verbalmente, a família passar coisas positivas para esse paciente. E as famílias ou os membros familiares que estiverem despreparados, eles precisam, de fato, ser atendidos e retirados desse contexto, pelo menos que o paciente está morrendo. Então, nem toda condição familiar é adequada para estar acompanhando o paciente. Contudo, essa questão de estar adequado ou não estar adequado é algo que também nós podemos interferir antes, de uma forma mais proativa, e orientando a família do próprio processo da terminalidade ou dos cuidados paliativos, para que ela reaja de uma forma mais positiva, no sentido de mais eficiente, mais organizada do ponto de vista das dinâmicas familiares, quando chegar este momento muito triste, que é a morte do paciente. Um outro fator que também é muito interessante observarmos nas famílias e nas pessoas de uma forma geral, que são as características mais específicas entre homens e mulheres. Homens enfrentam melhor o luto do que mulheres. Essa é também um tema que daria um bom debate, uma boa discussão, mas, via de regra, é importante a gente lembrar que, eventualmente, o homem pode ter um comportamento mais contido na situação de luto e que, aparentemente, indica, que o luto está sendo melhor resolvido, melhor elaborado. Temos que lembrar que os homens são treinados socialmente a expressar menos sentimentos. Então, o enfrentamento pode ser mais objetivo, de fato, do que o enfrentamento verificado nas mulheres, que usualmente tende a expressar mais as suas emoções, e, eventualmente, podemos interpretar essa expressão de emoções como maior dificuldade, ou que elas levam um tempo maior para lidar com a situação do luto. Penso que o luto atinge igualmente homens e mulheres, mas, eventualmente,
somos treinados, homens, para se comportar de uma forma, mulheres para se comportar de outra forma. Fávero é uma professora da Universidade de Brasília, em 2010, ela fez um estudo e usando de um conceito chamado de mediação semiótica para defender uma ideia de que as relações de gênero são construídas socialmente. Em cada cultura, em cada espaço social, em cada espaço cultural, essa experiência do ser feminino ou do ser masculino faz referência a significados muito particulares que são ensinados na fase de aculturamento dos indivíduos. Como? Por meio das brincadeiras, por meio dos brinquedos infantis, por meio da moda, aquilo que se diz que um e outro deve ou pode usar em determinada cultura, por meio dos modelos que são demonstrados na mídia, por exemplo, nas telenovelas, entre outras muitas formas de fortalecendo a identidade do ser masculino e do ser feminino. A morte de uma pessoa distante ou com quem havia um relacionamento conflituoso é mais fácil de superar que a perda de alguém íntimo? Também depende. Em geral, às vezes, a morte de uma pessoa distante pode ser superada mais rapidamente, dependendo se esse apego era maior ou se era menor. Contudo, a morte de uma pessoa que sentiu uma relação conflituosa pode demorar a ser elaborada, até porque essa pessoa não terá outra condição de resolver esses conflitos, a não ser dando um novo sentido a essa experiência. Então, sempre orientamos também as famílias a resolver essas situações conflituosas o mais rápido possível. Então, essa questão depende dos sentidos produzidos em cada uma dessas situações. Conflitos não resolvidos podem virar aspectos traumáticos no desenvolvimento das pessoas. A superação da morte de pessoas íntimas vai depender de condições dessa morte, vai depender das características da personalidade dos sobreviventes, da família, das experiências vividas, da rede de suporte social e do processo de resiliência que pode ser desencadeado, além das possibilidades de construir novos sentidos, tanto para essa perda quanto para a vida que se segue. Só para terminar, quero destacar o que Elisabeth Kübler-Ross, uma psiquiatra suíça naturalizada norte-americana, escreveu anos atrás. As pessoas mais belas com as quais tive a oportunidade de me encontrar são aquelas que conheceram a derrota, conheceram o sofrimento, conheceram a luta, conheceram a perda e encontraram o seu jeito de sair das profundezas. Como equipe, temos que estar atento para amenizar, para ajudar as pessoas, as famílias sobreviventes e os pacientes que estão em processo de morte, que estão em processo de cuidados paliativos, sair dessas profundezas. Nesse sentido, eu reafirmo, a equipe de saúde e a sua forma de trabalho pode ser um grande fator protetor, mas também ela pode ser um fator que ajuda ainda a perder essa pessoa e essa família em tais profundezas. Muito obrigado.